outros milagres mas o maior milagre que Deus fez na minha vida foi se tornar o Deus da minha salvação. Quando Davi chega nesse momento, ele vai falar, desculpa aí, falar o que talvez ele estava pensando. Mas ele já sem força, né? Porque naquele tempo as pessoas viviam muito, e alguns estudiosos vão dizer que nesse momento ele já estava deitado na cama, sendo assistido, né? Ele já não sentava mais no trono, ele era carregado. E eu tenho certeza que essas palavras que ele disse eram com base em pensamentos eternos, não apenas nesses momentos que a gente vive. Porque geralmente quando você encontra com uma pessoa de idade, qual é a característica dela? Vou contar um segredo para vocês. Eu orei para que Deus levasse a minha avó. E isso deu um problema, acho que eu já contei isso aqui, né? Que eu falei com a minha irmã, vamos orar para Deus levar a vovó? Aí minha irmã, vamos. E a gente orou. E uma semana depois minha avó morreu. E minha mãe viajou para ir lá enterrar minha avó. E quando voltou, minha mãe chegou para mim, que história é essa que você orou para minha mãe morrer? Eu falei, não, mãe, olha só, o negócio não é bem assim. Minha avó era crente, né? E minha avó estava sofrendo, a senhora não estava cuidando dela, eu não podia ir para lá cuidar dela. Então eu acho que hoje ela está num lugar muito melhor do que ela estava antes. Por quê? Porque a minha avó já respirava assim, ó. Ela só não chorava quando ela estava inspirando, porque ela tinha que ter força para inspirar a dor, né? Aí falava que doía aqui, que doía aqui, que doía acolá. E geralmente as pessoas de idade são assim. Poucas são como a avó da Bia, né? Que tá ainda toda se querendo lá na mangueira. Mas a maioria, sim. Você encontra com uma pessoa, ai, não sei o que, ai, meu filho, ai, não sei o que. Mas quando você ouve de uma pessoa de idade essas palavras, o Senhor é a minha rocha. Ele está dizendo que, apesar das minhas pernas estarem, né, sem muita força, eu estou alicerçado na rocha. Apesar de as pessoas terem feito fofocas do meu nome, as pessoas terem caluniado, as pessoas terem inventado as coisas, ainda assim, Deus tem sido por mim. Deus tem sido meu libertador, Deus tem sido meu rochedo, meu refúgio, o meu escudo. Ele é o Deus da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. A gente precisa nos aprofundarmos mais nas coisas eternas, para que as coisas passageiras ou as coisas terrenas, sejam passageiras ou não, elas tenham para cada um de nós esse valor finito e a gente consiga compreender o valor eterno das coisas infinitas. Porque a minha maquiagem, a minha roupa, o meu carro, a minha posição, são coisas mínimas diante de uma eternidade. Por quê? Porque se Davi tinha 100 anos, 120 anos, ele ia morrer, e ia morrer como? Todos nós vamos morrer. A diferença está que uns vão morrer para o mundo e as coisas finitas e nascerem para as coisas eternas, e outros vão morrer para as coisas finitas e também para as maravilhas eternas. Como você tem avaliado essa
nesse seu relacionamento com seu Deus, as coisas valiosas. Porque a doença, o roubo, o trauma, o não, as possibilidades, como eu escrevi na pastoral, né, as coisas que são impossíveis hoje, as coisas que são possíveis, as surpresas que Deus arma pra gente, às vezes assim na última semana, né? Na última semana não, nos últimos instantes, ainda assim são passageiras. Ainda assim a gente vai perdê-las. Porque a gente não vai conseguir interpretar ou não vai conseguir valorizar o eterno enquanto nós formos, nós não pensarmos, nós não nos colocarmos diante do Senhor para descobrirmos ou para visualizar as coisas eternas. É difícil. Mas se a gente pensasse na eternidade, como a gente falou na EBD hoje cedo, a única coisa que interessaria pra gente seria pregar o Evangelho. Porque, em outras palavras, essa beleza poética aqui, né, seminarista? Isso aí. Que ele falou nos 2 versículos que eu acabei de ler, e que continua: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse texto todo, ele vai estar falando simplesmente de uma coisa. A salvação ou a eternidade é a coisa mais preciosa que eu tenho. E é a coisa mais coisa mais preciosa que eu tenho. E a obrigação que eu tenho por tê-la é falar dela. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando de Deus. Pessoal, você chegar como eu falei na EBD, né? Eu tô lá no cartório. O cartório é uma coisa de louco. Mas em vez de eu chegar no cartório e falar pro cara assim, pô, tem como tu dar um jeitinho aí? Eu falar pro cara assim, ó, o meu Deus tem poder para isso e para aquilo. Pensou você chegar no seu trabalho e dizer palavras tão bonitas como essa? Deus é o meu baluarte. Deus é o Deus da minha salvação. Falar de Deus é muito mais do que dizer que Jesus te ama. É mostrar que esse Deus é verdadeiro e que esse Deus, ele parece, ele é demonstrado através da sua vida, mesmo sem você querer. Chegar perto de alguém e falar assim, ó, passa lá na igreja, vai lá na igreja, é totalmente diferente do que você demonstrar, do que você mostrar Deus através do seu viver. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente tiver a convicção, a certeza de que estamos sendo usados por Deus, assim como Davi, mesmo em cima de uma cama, reinando sobre o povo de Deus, como um ícone, como uma referência, apesar de não ter mais força, mas como aquele guerreiro que matou muita gente. E aí fica meio estranho, mas para a glória de Deus. A gente precisa ser mais profundo na nossa maneira de viver a ponto de entender isso, que precisa até mesmo pessoas morrerem para a glória de Deus. A gente consegue entender isso? Como que Davi era um homem segundo o coração de Deus se ele matou centenas de pessoas? Você consegue entender isso? Pô, o cara é pastor, então ele não pode matar ninguém, né?
A gente só pensa assim, não, eu sou crente, eu não posso magoar ninguém. Mas tem gente que merece justamente morrer para que você seja